E o Supremo Tribunal Federal deve retomar o julgamento da ADPF das favelas no dia 26 de março. Nós vamos a Brasília agora com a participação aqui da Aline Beckett, que tem todas as informações e detalhes a respeito dessa movimentação no STF. Bom dia para você, Aline. Olha, Nonato, agora faltam 10 ministros da Suprema Corte manifestarem os seus votos em relação a essas operações policiais no Rio de Janeiro, especialmente em comunidades da região. Bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham. Bom, essa ação da ADPF das favelas foi apresentada pelo PSB em 2019, pouquinho antes ali da pandemia. De lá para cá, durante a pandemia e após, foram tomadas algumas medidas ali de restrições em relação a essas operações policiais ali nas favelas, porque quando essa ação foi apresentada ali no STF, durante as operações policiais da Polícia Militar contra o crime organizado no Rio de Janeiro, havia um alto índice de mortes, tanto de moradores quanto de policiais. Então o STF impôs algumas regras em relação a essas operações, como por exemplo, o uso ali obrigatório das câmeras corporais nos uniformes dos policiais e também nas viaturas, além também do aviso prévio às comunidades, aos moradores, de que essas operações vão acontecer, do acontecido dessas operações, para que os moradores possam se preparar. As escolas, os postos de saúde, os hospitais possam se preparar e também se proteger de tiroteios durante essas operações. Então, esse julgamento foi suspenso no mês passado, após o voto do ministro relator Edson Fachin. Ele votou para a manutenção dessas duas restrições que foram já impostas pelo STF em relação a essas operações. E agora faltam mais 10 ministros manifestarem ali os seus votos sobre essas operações policiais. Tanto se eles querem manter, como o ministro Edson Fachin fez, quanto também sugerir alguma outra medida em relação a essas operações. Então, portanto, esse julgamento vai ser retomado no dia 26 de março da ADPF das favelas. Eu volto com você, Nonato. Muito obrigado, Aline Beckett, com informações em Brasília. Da Aline, a gente vai para a nossa comentarista Deise Ciocari, para que ela possa trazer aqui as impressões dela a respeito dessa discussão, porque, Deise, é um tema muito polêmico, né? Há quem defenda que se continuem essas operações e que não se deixe que o território seja dominado por bandidos, que não permitem essa participação efetiva da polícia, e há aqueles que também lembram que ações da polícia podem também acabar atingindo inocentes nesse cenário todo. Então, processo muito polêmico essa discussão que o Supremo está avaliando, não, Deise? Nonato, o desafio todo nessa questão, nesse debate todo, reside em encontrar um ponto de equilíbrio entre supervisão e eficiência, né? Esse debate, ele é um debate fundamental sobre segurança pública no Brasil e a gente se pergunta como que pode se equilibrar a necessidade de operações policiais eficazes com preservação dos direitos humanos e redução de letalidade, né? Então, as forças policiais no Rio de Janeiro, isso é bom ficar claro, né? Elas operam num ambiente de alta complexidade e é marcado por organizações criminosas bem armadas que desafiam o Estado e impõem um regime de terror às populações locais. Então, reduzir as operações policiais sem oferecer alternativas eficazes para a contenção do crime organizado pode resultar na ampliação dos espaços de domínio dessas facções e também aprofundar o quadro de violência e de vulnerabilidade da população, né? Agora, o combate ao crime em áreas de alto risco, ele exige estratégias mais elaboradas do que simples restrições. Não adianta apenas dizer isso não pode ou proibir. Muitas vezes essas restrições, elas ignoram a dinâmica das operações no terreno. Então, a decisão do STF de impor restrições às operações policiais, ela tem sido interpretada por muitos agentes de segurança como um fator que limita a capacidade de ação, especialmente de uma estrutura bélica das facções criminosas. Então, é muito importante que essa discussão ela seja aprofundada. Por exemplo, o uso de câmeras corporais e a exigência de comunicação prévia das operações, isso pode contribuir por uma maior transparência no controle das ações policiais, mas isso também pode expor estratégias operacionais e comprometer a eficácia das incursões policiais, caso as informações do crime organizado elas vazem. Então, de novo, reitero, o grande desafio aqui é encontrar um ponto de equilíbrio entre supervisão e eficiência.